Graça e paz, igreja. Tudo bem? Boa noite, todo mundo. A igreja chegou alegre, eu percebi. O Espírito Santo está aqui. Amém? Bom, já entrando na igreja, recebi um abraço do nosso irmão Ivo. Cadê ele? Você já alegrou o meu dia já. Deus abençoe, irmão Ivo. Aproveite em nome de Jesus, irmão Ivo. Bom, sejam bem-vindos. Amém. Sejam bem-vindos os pais do Ayrton, os sogros da Adriana, que eu conheci essa semana. Quem pode dar um abraço neles ali, de boas-vindas. Amém. Bom, Deus abençoe. Amém. Bom, Espírito Santo, conversei com ele e um breve relato mais ou menos da minha vida. O tema é alegria, né? Alguém entrou triste aqui ou não? Não, né? Percebi que o Espírito Santo tá cada dia na presença dos nossos irmãos, né? Nas nossas casas. Tenho me alegrado com isso, na minha casa também. De uns tempos para cá, do jejum para cá, tenho me aproximado mais da presença de Deus, né? E eu tenho percebido que o Senhor está se alegrando com essa minha dedicação. E eu tenho compartilhado momentos bons na minha vida, na minha família. Desejo de estar presente aqui, louvando, né? Vocês estão percebendo que é um pequeno relato, né? Da minha vida que tenho passado. E agradeço a Deus por esses momentos, né? Tem um texto que todo mundo conhece: a alegria do Senhor é a nossa força, a parte B de Neemias 8:10, né? E é isso aí, irmãos. Eu tenho vivido, tenho presenciado a presença de Deus. Eu sei que Ele olha por mim, porque eu tenho demonstrado em tudo que eu estou fazendo, fazer com alegria, né? Como se fosse para o Senhor. Eu acho que essa é a palavra, né? Que a gente hoje possa sair daqui depois da palavra, né? Com júbilo no nosso coração, com alegria, né? Que Deus se alegra, né? Nossa oração, nossa devoção a Ele. E tem outro versículo, está em Provérbios 17:22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Amém, igreja? A gente pode se colocar de joelhos, ou quem puder. Vamos pedir a presença de Deus para a recuperação do pastor Rodrigo, que fez uma cirurgia. Acho que a pastora depois vai falar, né, na igreja. E a irmã Rose também, que fez uma cirurgia. Que o Senhor possa estar com eles, trazendo uma ótima recuperação, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Seja bem-vindo, Pai, no nosso meio. Que o teu poder, Senhor Deus, esteja na vida de cada filho aqui, Pai. Cada filho aqui representando a sua família. Ó Espírito Santo de Deus, venha, faça uma visita, Senhor Deus, para o pastor Rodrigo, para a irmã Rose. Traga uma recuperação, Senhor Deus, ótimo na vida deles, abençoada, Pai, sem dores, Senhor Deus, pós-cirurgia, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe cada filho que aqui está, desde os jovens, Senhor Deus, ao mais adulto, Senhor Deus. Que a tua glória esteja presente no nosso meio, Pai. Continue no decorrer do culto, Senhor Deus, que podemos, em nome do Senhor Jesus, com júbilo e alegria, Senhor Deus, cultuar a Ti, Pai, que é o único, Senhor Deus,
digno de todo louvor, Pai. Aleluias, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Amém, Pai. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Carlos falou sobre alegria, e tem versículo que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu estou feliz de estar aqui. Não é um peso, né, igreja? Não, é uma alegria. É uma alegria a gente poder estar aqui, poder ter essa oportunidade de livremente vir, talvez carregando uma Bíblia na mão. Olha só que bênção. Poder estar com as luzes acesas, não estamos escondidos. Tem gente que está escondido para poder ter um compartilhar da palavra. Então, vamos valorizar isso. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero já pedir que você que tem sua Bíblia, seu aplicativo aí no celular da Bíblia, Salmos 134, verso 2. Diz assim: levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Agora abre Salmos 141, versículo 2. Salmos 141, versículo 2 diz assim: recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Vai agora para Salmos 143, versículo 6. 143, Salmos 143, versículo 6. A ti levanto as mãos em oração. Como terra seca, eu tenho sede de ti. Palpites do tema da mensagem? Mãos levantadas, as mãos que se levantam. Que mistério que tem. Mãos que se levantam. Você viu nos textos? Em oração, como um sacrifício a ti. Levantadas mãos. Abre em 1 Reis 8. 1 Reis 8. Vai falar de Salomão. Salomão, conhecido em toda a sua sabedoria, reconstruiu o templo e tal. Construiu o templo, na verdade, não reconstruiu, construiu o templo. E diz o versículo 22. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente ao altar, levantou as mãos ao céu e disse, ou alguma versão vai dizer, e orou. Aí ele faz a oração e vai indo versículo, e agora você vai lá para o versículo 54. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. E o 55, então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava ali reunido. Mãos levantadas, pedindo o quê? Bênção. Olha só, o que a palavra de Deus está falando quando você orar, quando você for abençoar? O que está falando? Está na Bíblia? Está na Bíblia. É um gesto, é uma rendição, é uma dependência de Deus. E não precisa abrir, mas Isaías 1,15 fala
15:16, quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Tem outra versão que fala, vossas mãos estão manchadas com sangue. Aí fala, se lavem, se purifiquem. Olha só o Senhor falando, levantem as mãos, mas que as vossas mãos sejam puras, limpas. Mãos manchadas com sangue está falando de atitudes que ferem. Essas mãos que ferem, eu não vou ouvir. Você pode levantar suas mãos, eu não vou ouvir. Então, mãos limpas. Não precisa abrir também, você conhece Salmo 24, 3 e 4, fala, quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo templo? Aí, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Lembra que eu já preguei sobre o coração limpo? Agora eu vou pregar sobre as mãos. Mãos limpas e o coração limpo. Faz assim com as suas mãos. Faz assim. Mãos limpas que se levantam para abençoar, para orar, para clamar. Aleluia! E Lamentações também fala, não precisa abrir, porque essa é só a introdução. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 41, diz, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Então, é o levantar das mãos, mas o coração tem que estar junto. O coração tem que estar rendido junto. Amém? Não é só um gesto, não é com mão suja, não, é mão limpa. E quando levantar as mãos, o coração está junto. É um gesto que está na palavra. Agora eu quero que vocês abram Hebreus 12, 12. Lá no Novo Testamento, Hebreus 12, 12. Eu vou ler na linguagem de hoje, mas tem outras versões também. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Outra versão diz, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Está alguém cansado? Quem está cansado levanta a mão? Não, quem está cansado é tudo para baixo. E aqui está falando, revigora aí. Você está cansado? Você está sem esperança? Revigora aí, levanta as mãos. Está com as mãos cansadas? Porque quem desiste, o que é o gesto? Se a gente fosse fazer um teatro, uma encenação, o que é o gesto de alguém que desiste? É assim? Não, é assim, ó. Isso está falando aqui, ó. Você que está cansado, você tem que ter uma atitude hoje nessa noite. Renovar tua fé, renovar tua esperança e fala, você que está com as mãos cansadas, você vai pegar e vai levantar hoje pela fé, dizendo, é Deus que me fortalece. Nós vamos cantar aqui, né, Suzy? É Deus que me fortalece. É Deus que me levanta. Quando você está cansado, está falando aqui, ó, revigora as suas mãos cansadas. Não está falando aqui que ninguém vai se sentir cansado. Mas está falando, não fique com as mãos baixadas. Agora sim, vamos ir para a palavra. Êxodo 17. Abre lá. Êxodo 17. Vamos ler a partir do 8. Também vou ler na versão na linguagem de hoje, tá bom? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Quem atacou quem aqui? Vamos ver se você está ligado. A amalequita atacou quem? Aonde? Refidim. Muito bem. Gente, isso é uma dica, quando a gente está lendo a palavra, às vezes a gente lê, não sabe nem o que foi. Eu leio, eu tenho que... Peraí, o que diz aqui? Quem é contra quem, aonde? Aí você vai meditando, você vai pegando os pontos. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. 9. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem.
escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Quem deu a ordem para Josué? Moisés. O que ele falou para Josué? Escolha alguns homens e vá lutar. Você está enfrentando uma batalha aí? Deus te chama para lutar. Para lutar. Você tem que ir para a guerra, irmão. Às vezes a gente enfrenta a luta, enfrenta a batalha, e a gente quer que Deus faça, né, pastor Valdir? A gente quer que Deus faça tudo pela gente, e aqui ele está falando, você vai escolher gente para ir com você, e você vai ir para essa batalha. Não tenha medo de batalha. Nós já temos uma palavra de vitória vinda do Senhor. Amém? Nele nós somos o quê? Mais que vencedores. E o que Moisés tinha na sua mão? O que fala o finalzinho do 9? O que ele estava segurando na mão dele? O bastão, o cajado ou a vara. 10. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Então, apareceu mais personagens aqui nessa história. Temos Josué, temos Moisés e tem mais quem agora? Arão e Hur. 11. Quando Moisés ficava... vai falar aqui dos textos que a gente leu em Salmos. Ficava com os braços, as mãos levantadas. Os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados. O que a gente leu em Hebreus 12:12? Quem que está com o braço cansado? Não pode ficar. Tem que recobrar o ânimo. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, o que faziam? Seguravam, erguiam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. É fácil ficar com o braço levantado? Quem é que já trocou cortina? Essas aqui de varão, fichinha. Viu aquelas de trilho suíço? Que você tem que Gente, lavei as cortinas lá do apartamento. Um pouquinho que você tá... O braço começa a ficar pesado. Começa a doer e... Mas aqui tinha quem para ajudar? Arão e Hur. Deus vai falar conosco hoje, igreja. Aleluia. 13. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Glória a Deus. Ele derrotou os amalequitas. 14. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Aí Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Até aqui, amém? O que Deus quer falar conosco? Aonde que foi essa batalha que os amalequitas vieram contra os israelitas, que a gente leu no versículo 8? Sabe o que quer dizer no original, Refidim? Lugar de descanso. Sabe quando você está tudo em paz, está no teu trabalho, está tudo em paz. Na tua casa está tudo em paz. Na igreja, no ministério, está tudo em paz.
Aí vem os amalequitas e quer te tirar da paz, do descanso. Gente, não é à toa os nomes na Bíblia. Essa batalha era em Refidim, era no lugar de descanso. Ou seja, o inimigo sempre quer acabar com a tua paz, com o teu descanso. E sabe qual que é o significado da palavra Amaleque? Quem estava quinta-feira? Habitante de um vale. Vale fica no alto ou fica embaixo? Uma luta em Refidim, que é um lugar de descanso, e quem que vem para tirar esse descanso? Habitante de um vale, ou seja, quer te puxar para onde? Para baixo. Quer tirar tua paz. Quer te desanimar. Mas o que você vai fazer aqui, que Moisés falou? Josué, separa a gente aí, vai lutar contra isso. Querido, você tem que lutar contra o desânimo. Você tem que lutar contra aquilo que quer te puxar para baixo. Tudo aquilo que quer puxar a tua visão para baixo, que você não enxerga mais. A palavra de Deus fala, olhai para o alto, para as coisas do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. E às vezes a gente está focado aqui nessa terra, no reino dessa terra, no governo dessa terra, e esquece que o maná vinha da onde? Caía do céu. Num momento de dificuldade, o profeta lá, Elias, da onde que vinha pão e carne? Deus fazia vir voando. E caía da onde? Do céu, igreja. Nós não podemos aceitar esses inimigos que querem nos puxar para baixo. Nós temos que fazer como eles fizeram, lutar. Lutar. E o primeiro ponto que eu quero falar, leve para cima as guerras aqui de baixo. Leva aqui para cima as guerras aqui de baixo. O que é isso? Você tem que acessar regiões celestiais. Você tem que elevar. A palavra de Deus não precisa abrir, fica aí em Êxodo. Mas Isaías 40, 31 fala, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E esse texto aqui de Isaías 40 fala que até os moços, até os jovens se cansam e se fadigam. É verdade ou não é? Está falando que a nossa força não está na nossa juventude. Nossa força está em esperar no Senhor, em confiar nele. E aquele que confia no Senhor, fala aqui que vai voar nas alturas como águia. E se você já viu, às vezes tem aquelas historinhas motivacionais, fala que a águia, quando ela vai combater com a serpente, ela não luta com a serpente aqui. Ela pega a serpente e vai lutar onde? Nos ares. Tem gente que está passando luta aqui. Você tem que levar essa luta daqui, aqui nas regiões celestiais, em oração, em jejum. E coincidentemente, essa semana, ouvi um relato de uma pessoa que infelizmente não soube levar essas guerras para cima. Ela se sentiu tão encurralada, tão encurralada mesmo no trabalho, um trabalho que ela havia testemunhado, que Deus havia aberto as portas, mas ela sofreu pressão lá dentro e ela mesma pediu as contas e saiu. E hoje estão passando um pouco de aperto. E eu pensei assim, gente, a porta que Deus abre, eu não sei o que você pode estar enfrentando, mas leva aqui para cima a tua guerra. Leva para cima. Se alguém vem te perseguir, alguém quer, em Refidim, esse lugar de descanso, quer tirar a tua paz, leva essa guerra aqui para cima, nas regiões celestiais. Não precisa abrir, mas eu separei vários textos aqui que falam de regiões celestiais. Primeiro, Efésios 1:3 fala que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos aonde? Nas
regiões celestiais em Cristo. Efésios 6:12 fala que não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, tanará, fala nas regiões celestiais. E Efésios 6:18 fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, essa batalha que não é para aqui contra a carne ou sangue, é nas regiões celestiais. Aquele texto de Efésios 6 que fala da armadura de Deus está falando, orando em todo o tempo. Ou seja, é na oração que você acessa essas regiões celestiais que você vai ter vitória, irmão. Leve as guerras aqui de baixo, aqui para cima nas regiões celestiais. Amém? Entendido? Deus é com você. Segundo ponto. Exerça a sua autoridade e poder que Deus te deu. Tem cristão que vai estar desanimado porque não sabe quem é, não sabe que foi comprado, não sabe que há poder no nome de Jesus, que nós, quando fazemos oração, fazemos em nome de Jesus. Quando nós expulsamos um mal, um espírito maligno, é em nome de Jesus. Você precisa saber da autoridade que Deus te deu. Moisés, ele subiu no alto do monte lá, enquanto Josué ia lutar, e ele falou que estaria nas suas mãos o quê? O bastão, a vara. O que é essa vara? Eu não quero aqui, eu separei, você está em Êxodo 4. Você lembra quando Deus estava chamando ele, e ele naquilo, ai, como é que vão acreditar que é o Senhor que está falando comigo? Aí o que Deus deu para ele? Essa vara, esse cajado, esse bastão. Lembra que o Senhor falou, joga no chão. O que se transformou? Quem lembra? A serpente. Agora pega pela cauda. Voltou a ser uma vara. Aí o Senhor quis dizer, ó, é eu que te dou poder. Sou eu que vou fazer com que sinais te acompanhem, para quem você tiver que falar de mim, do meu nome, que eu sou o que sou, eu vou me manifestar. Então, aquela vara era esse símbolo. O que Moisés usou para abrir o Mar Vermelho? O que usou para tirar? Gente, é uma coisa natural sair água de uma pedra, de uma rocha? Mas saiu água da rocha? E o que ele fez? Com esse bastão, com essa autoridade. Tem coisa que você está esperando que a coisa natural te seja favorável. Nós temos que viver o sobrenatural. Exercendo o quê? Autoridade. Só vive o sobrenatural quem exerce autoridade. Só vive um milagre quem não olha o natural. Quem com autoridade ora como se fosse com esse bastão na mão. A Deus me deu essa autoridade em Cristo Jesus. É pela graça, pela misericórdia, pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos exercer nossa autoridade. Então, leve as guerras aqui de baixo, leve para cima nas regiões celestiais. E coloque em oração, Deus vai ser com você. Exerça essa autoridade. Moisés estava com o quê? Com o bastão na mão. Aleluia. E, gente, é tão misterioso esse bastão, essa autoridade, que não precisa abrir, fica lá em Êxodo 17 mesmo. Mas em Êxodo 4, 20, fala que Moisés fez com que a sua mulher, seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito, porque ele ia tirar o povo, né, do Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés, eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Está entendendo a ligação desse bastão com esse poder, essa autoridade para operar milagres? Exerça essa autoridade. Outro ponto dessa mensagem. Vitória em equipe.
Diga isso, vitória em equipe. No versículo 10 de Êxodo 17, fala que Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Vamos ver se a igreja sabe. Onde há união, o Senhor ordena a sua bênção. Ainda que em papéis diferentes, Josué, Moisés, Arão e Hur lutavam pelo mesmo objetivo. Assim tem que ser na tua casa. Não tem que ser marido e mulher adversário. Marido e mulher têm papel diferente? Tem. Mas vocês estão lutando pelo mesmo objetivo? Ali Deus vai ordenar a bênção. Ainda que desempenhando papéis diferentes, tem o mesmo modo de pensar, pensa em unidade. Porque nessa história, quem que é mais importante? Moisés? Será que nessa história que a gente acabou de ler, quem que é mais importante? Moisés? Será que é Moisés? O que seria de Moisés se Josué não fosse lá lutar? Se não fosse lá? O que seria também de Moisés se ele não tivesse a ajuda de Arão e Hur, porque teve a hora que ele cansou? Quem é que é mais importante nessa história? Será que é Josué? Que foi? O que seria de Josué se não tivesse alguém intercedendo? Porque a partir do momento que as mãos de Moisés se cansavam e baixavam, quem que perdia? Josué estava lá no campo de batalha. Isso tem que falar algo com a gente, igreja. Às vezes a gente vê num lar competição. Porque eu trago o sustento dessa casa. E às vezes a mulher está em casa, deixa a casa um brinco, cuida de tudo, o marido chega, tem comida gostosa lá na mesa, e o marido, ignorante, desculpa a palavra, acha que é mais... Gente, vocês são um time. Você está saindo para buscar o sustento, alguém está ficando em casa, vocês são o mesmo time. A vitória é de toda a família. Amém? Então a gente tem que entender isso. Ninguém é mais importante, cada um tem um papel e eles estavam com o mesmo objetivo. Então, um está na intercessão, outro está indo à frente, é que nem missões, né, Ivo? Quem que é mais importante? O missionário que está lá? Mais importante, alguém que está mantendo o missionário? Todo mundo está no mesmo time envolvido. E a glória é só de Deus. Então, nós temos que entender isso. Cada um estava fazendo um papel diferente ali, mas cada um era importante. Josué não ia conseguir sem a intercessão de Moisés. Moisés, intercessor, com autoridade, não estava aguentando o tranco sozinho, precisou de ajuda. E eu quero dizer para você outro ponto. Tem guerra que você está saindo como perdedor, porque você abaixou os seus braços e parou de orar e parou de jejuar. Você não pode parar de orar. Jesus contou uma parábola para a gente perseverar na oração. Por que Deus permitiu que esse relato tivesse uma... Podia ter só o escrito. E Moisés levantou as mãos e enquanto estava com as mãos levantadas, o povo de Israel vencia. Fim. E assim venceram os amalequitas. Aí Deus deixa escrever na história que teve um momento que as mãos se cansaram. Teve um momento que as mãos baixaram. E o que começou a acontecer? Derrota. Quem que prevalecia? Amalequitas. Eu sei que não é fácil, né? A vida está corrida para você também? O dia parece que tem menos de 24 horas, não parece? Quando eu vejo, já é final de semana de novo. Quando eu vejo, já é quinta de novo. Mas eu quero estar aqui na oração quinta-feira. Eu quero estar aqui no domingo. Eu quero fazer o devocional na minha casa.
Se eu tiver que deixar alguma coisa porque está corrido, não vai ser a oração. Não vai ser a leitura da palavra. E aí que o povo de Deus está errando, aí que o povo de Deus está perecendo, está abaixando as mãos. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Esse texto está para nos mostrar. Moisés, chamado, escolhido, revestido de poder e autoridade. Foi só ele baixar a guarda. Coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a acontecer também na tua vida, está tomando um desânimo, um negócio, coisas estão acontecendo. O que você tem que fazer, irmão? Recobre o ânimo. Levanta de novo essas mãos. Se propõe de novo a orar. Levante as suas mãos e vença. Veja a vitória tua e dos teus. Porque quando Moisés levantava as mãos, ele via a vitória dele e a vitória do povo. Aceite ajuda. Outro ponto que eu quero dizer aqui. Aceite ajuda quando você está cansado. Quando você está desanimado. Moisés precisou de... Moisés, tá? Não é um Zé Ninguém. Moisés precisou de ajuda. Ele não estava conseguindo sozinho. Precisou de gente que passou ali o dia inteiro com ele, sustentando ele. Não tenha vergonha de dizer, ora por mim, me ajuda. Ministra uma palavra no meu coração. Está entendendo? Peça ajuda. E outro ponto. A vitória aqui nessa terra é um reflexo do que está acontecendo nas regiões celestiais. Não é à toa que Moisés foi no cume do monte, simbolizando esse lugar nas regiões celestiais. Então, quando nas regiões celestiais estava, ok, oração, intercessão, nessa terra se manifestava o quê? Vitória. Não quer dizer que não vai ter luta, porque a vitória era justamente sobre a luta. Era lutar, mas era lutar para vencer. Então, a vitória aqui nessa terra é um reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Se você ora, se você jejua, aqui vai se manifestar a vitória na tua vida, na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho. Amém? E, último ponto, não que seja o último, mas o que eu quero falar hoje, né? Porque a palavra de Deus é infinita. Alguém pode vir amanhã e pregar outros pontos, né, pastor? A palavra se renova. Lembre das vitórias que o Senhor Deus te dá. Você prestou atenção? Vamos ler de novo o Êxodo 17, versículo 14? Vou ler na linguagem de hoje. Então o Senhor Deus disse a Moisés, escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Aqui fala de um livro que era para registrar essa vitória. Se você fosse ter vivido, se Deus pegasse e te colocasse lá, botasse você em um óculos 3D e você estivesse em outra dimensão e você estivesse lá contemplando, se olhava para o alto, via no cume do monte Moisés. Ó lá, tem dois com ele. Moisés cansou, estão ajudando ele. Olha, levanta as mãos, aqui vence. E você contemplando. Está perdendo. Baixou as mãos, aqui está perdendo. O que é escrever um relatório? É esses detalhes. É perceber isso. Por que Deus queria que escrevesse essa vitória? Sabe que ontem, pastor Valdir, estava ali um pessoal colocando forro. Tem até um senhor que falou que conhecia o senhor Moacir.
Falou que conhecia o senhor lá do tempo da casa de recuperação. Estava aqui instalando. Aí veio um outro irmão, que é da quadrangular, aí chegou, daí disse assim para mim, paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Amém. E ficaram ali trabalhando, e eu fiquei ali de olho, porque tinha que fazer o furo dos fios, e eu tinha feito todo um mapinha, ó, quanto de distância eu queria ver se eles iam seguir. E fiquei ali 1h e pouco, e eles trabalhando, e homem não gosta muito, que ainda mais mulher, né? Fiquei ali e tal. E esse irmão, ele estava com uma bota, tipo bota ortopédica. E no início ele estava de tênis, mas daí ele estava com dor, ele foi pegar essa bota e fazia assim. Não, rapaz, eu tenho que trabalhar, porque essa semana eu já fiquei não sei quantos dias parado. Cristão, não sei quantos dias parado, não sei o que é isso aqui. Aí ele lá e subia no negócio. Aí falou para o outro. Não, porque esse ano de 2025 eu quero riscar do meu calendário. Eu ouvi isso e falei, não diga isso, irmão! Não diga isso, irmão! Por quê? Se você não aprender as coisas que você tem que aprender, que Deus quer te ensinar, você vai passar por tudo isso de novo, irmão. Deus vai fazer você passar porque você não aprendeu. Verdade. Até o deserto tem coisa para nos ensinar. Por isso a gente tem que pegar e ter um relatório, um memorial das lutas que a gente passou. Vai escrever sim a vitória, mas quando fala um relatório, quem aqui já fez faculdade? É detalhado. E tem muita vitória que você já teve, perrengue que você passou e que Deus te deu a vitória e você talvez nem se lembra muito mais. E Deus está falando, você tem que resgatar, você tem que lembrar dos detalhes, você tem que lembrar como Deus agiu, como Deus te tocou, como Deus interviu. Gente, as coisas não é coincidência. Eu quero viver milagre em todo o tempo. E Deus é um Deus que cuida dos detalhes. Eu vou começar a escrever as vitórias. O relatório das vitórias. Vocês viram a fachada da igreja? Amém? Sempre tem os perrengues, né? Aí eu precisava que, antes de colocar o forro, tinha um monte de buraco e coisa para fechar, porque tem gato. Às vezes você vê uns gatos cruzar aqui. Tem gato aqui na região. E daí, pensam, vamos fechar todos os buracos, tudo, para que depois os gatos não entrem em cima do forro. Aí chamei que é cristão também, prestador de serviço. Aí ele veio fazer um monte de coisa, veio trocar uma torneira de lugar ali, papapá, papapá. E ele é também, a profissão original dele, digamos assim, é eletricista. Aí eu chamei ele posso, de tarde estou aí 2 horas. Falei, beleza. E estavam instalando a fachada aqui. Quando foi para ligar o LED, eu falei, olha, quem fez a fachada aqui, quem fez o reboco, deixou o ponto, o Edson deixou o ponto. Quando refizeram o reboco, foi deixado tá o fio ali. Aí ia o cara da New Print. Não passava energia. Como assim? Falei, será que está rompido? Será que aconteceu? Aí eu falei, puxa, não saía do lugar, não sei se a mangueira, sabe? Ai, não sei o que aconteceu. Mas Deus é tão maravilhoso que quem estava aqui na área? Um eletricista! Gente, não é coincidência essas coisas. Não é coincidência. Aí, Osiel, o nome dele. Osiel, por favor, você pode... Subiu no andaime, pegou as ferramentas dele e fez os testes, não sei o que lá. Teve que puxar o outro fio de cima, que o que foi puxado por último, não passava energia. Não sei por quê. Mas aí ele viu, testamos aqui qual que era o interruptor. Deu tudo certo. É isso que eu quero dizer, irmão. A gente tem as batalhas. Mas quando a gente tem essa disposição, a gente não está assim... Poxa, vai dar tudo errado. Não vai conseguir ligar o LED. Não,
Vamos ver uma solução? Vamos erguer. Vamos ver uma solução? Tá aqui um eletricista, eu vou chamar ele. Gente, é coincidência isso? Não é. Tá tudo agendado, tudo marcado por Deus. Foi tudo resolvido. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Você tem que lembrar as vitórias que Deus te deu, porque quando a gente traz à memória o que Deus já fez, isso nos dá o quê? Esperança. Não tem Lamentações 3 que fala? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Às vezes a gente viveu tanta coisa, esqueceu dos detalhes. Começa a escrever um relatório, você vai ver que Deus estava em cada detalhe. Começa a escrever, poxa, aquilo que eu passei, não que nem aquele irmão na fé que queria riscar o ano de 2025. Porque às vezes a gente passa umas coisas, né? Eu não quero riscar esse ano do meu calendário, eu não quero. Porque eu vi cuidado de Deus, né, Cátia? Cuidado, Deus cuidou de mim. Estou saudável, graças a Deus. Eu não quero riscar porque eu passei por uma cirurgia, porque não. Eu quero lembrar que Deus cuidou. Eu quero lembrar que quando veio a conta para pagar, tinha para pagar. Eu quero lembrar que quando eu estava naquele leito da enfermidade, Deus mandou um enfermeiro tão querido. Meu marido estava lá. Ai, vê uma cobertinha para... Gente, é detalhe. Eu quero me lembrar que Deus estava lá comigo. Que eu senti paz, eu me senti cuidada, me senti amparada, cuidada. Sofri, tive que fazer... mas Deus cuidou de mim. Estou saudável, estou feliz. Estou vivendo os propósitos. Retomei aí, né, pastor, as obras aí, venho aqui, e essa é a minha alegria. Então, o que você queria arriscar? Não risca. Não risca. Veja o que você tem para aprender. E começa a trazer à memória vitórias que Deus te deu. Que às vezes, né, a gente enfrenta uma coisa nova, parece que a gente quer chutar o balde, como se a gente nunca tivesse experimentado coisas extraordinárias, e a gente já experimentou. A gente só precisa trazer a memória, porque isso vai recobrar o nosso ânimo. E você que estava assim, você vai fazer assim. Mãos levantadas. Mãos levantadas. Você pode levantar do seu lugar? Nós vamos ter um momentinho de oração. Eu queria que você meditasse agora. Como é que está a tua vida? Será que está um desânimo? Ai, pastor, está meio morno a coisa aqui. Coloca a tua vida diante do Senhor. O Senhor quer te levantar hoje. O Senhor quer que você recobre o ânimo e levante as tuas mãos como um símbolo de Deus, eu estou aqui, é o Senhor que me fortalece. Quando meus braços se cansarem, o Senhor vai levantar como se fosse Arão e Ur para estarem comigo, porque o Senhor quer que você tenha vitória, igreja. O Senhor quer te dar a vitória, só que Ele mostra através desse texto que a vitória está na perseverança. A vitória está nas mãos levantadas. As mãos que se cansaram, o Senhor fala, levanta de novo essas mãos aí. Está cansado? Pede ajuda. Gente que vai vir te ajudar nessa caminhada. Mas você precisa erguer tuas mãos em sinal, dizer, Senhor, eu dependo de Ti. A minha força vem de Ti, Senhor. E se você é aquele que é cristão e parou já de orar, de jejuar, o Senhor te chama, olha, eu tenho uma linda história para você. Começa a se interessar mais por oração, por palavra. Porque quando você acessar essas regiões celestiais,
vai refletir aqui nessa terra. O que você quer tem que ser gerado nas regiões celestiais. Porque não é quando Josué lutava que o povo vencia. É quando lá nas regiões celestiais, Moisés simbolizando ali um intercessor. Quando ele nas regiões celestiais estava com as mãos levantadas, que havia vitória aqui embaixo. Então, Senhor, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Nós queremos, ó Deus, lançar fora da nossa alma, do nosso espírito, todo desânimo, toda fraqueza, assim, porque o Senhor é a nossa força. Nós queremos reagir hoje, nessa noite, contra tudo aquilo que, como essa batalha foi em Refidim, tudo aquilo que quer tirar nossa paz, nosso sossego, Amaleque, que quer nos puxar para baixo, para esse vale. Nós queremos dizer que nós vamos lutar essa guerra. Nós vamos lutar essa guerra do desânimo, da depressão, de ficar cabisbaixo. Nós vamos lutar contra tudo isso, na força do Senhor, na dependência do Senhor, com intercessores nos ajudando, mas nós vamos nos levantar outra vez, porque o Senhor é um Deus que quer nos dar vitória. A vitória está na perseverança. Ajuda, Deus, cada um que está aqui nessa noite. Ajuda cada família, cada homem, cada mulher que está aqui hoje, nessa noite. Ajuda, Senhor. Ajuda teu povo, Senhor. Ajuda teu povo a perseverar. Yeshua Hamashia. Ajuda. Ajuda o que está cabisbaixo. Ajuda o que se sente enfraquecido. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Levanta pessoas que vão ajudar. Levanta pessoas que vão estar, ó Deus, ajudando uns aos outros, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos fazer algo aqui nessa noite. Nós vamos sair do nosso lugar. E na liberdade do Espírito, nós vamos orar uns pelos outros. Essa palavra eu dei uma pincelada quinta-feira. Nós tivemos um mover aqui, porque cada um precisa da ajuda um do outro. E você que se dispor a abençoar a vida de alguém, talvez sendo como Arão e Ur, você vai profeticamente pegar nos braços dessa pessoa e vai ajudar a erguer, como que dizendo, irmão, eu quero estar te ajudando para que você fique com as mãos levantadas. Não precisa ter vergonha. Somos uma grande família, amém? Então vamos ter um tempo, porque essa casa, antes de ser qualquer nome, unidade como em Cristo, serei, pela palavra, essa casa se chama casa de oração para todos os povos. Então vamos sair do nosso lugar, orar uns pelos outros e pela fé, levante assim, ó, pelo cotovelo assim, levante assim, ó, para irmão, você precisa estar com os braços levantados. Recobre o ânimo aí, irmão. Oh, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor é o que nos dá a vitória, Deus, se perseverarmos. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é o que nos fortalece. Quando nós esperamos em Ti, as nossas forças são renovadas. E nós subimos como águias. E o Senhor nos renova. Que a cada dia, Pai, cada semana, a gente venha estar na dependência do Senhor, ó Deus. E não desistir, ó Deus, de orar, de clamar. Não desistir de gerar nas regiões celestiais em oração. E os nossos olhos vão contemplar muita coisa acontecer aqui nesta terra. E nós vamos saber onde que foi gerado. Nas regiões celestiais. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada família. Abençoa todos nós em nome de Jesus. Amém.